Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, com alegria que eu estou aqui. A semana passada eu fiz uma reflexão endereçada às mulheres da terceira idade, reflexão essa que está aqui no canal da nossa igreja, mas eu gostaria que todos tomassem conhecimento. E agora eu gostaria de dar continuidade àquele assunto, mas abrangendo de uma forma a todos, não apenas a questão da terceira idade, mas um assunto pertinente à terceira idade que todos devem tomar conhecimento, até mesmo as crianças. A semana passada nós compartilhávamos sobre algumas dificuldades e o meu pensamento foi trazer uma palavra por conta da saudade que estamos, principalmente daquelas que não têm vindo, né, não têm participado por conta dos cuidados com a pandemia. Então, a vontade de chegar lá, junto com essas amadas irmãs, para trazer uma palavra de orientação, uma reflexão, um aconselhamento. E agora, dando continuidade à nossa conversa sobre essa questão da terceira idade, eu gostaria de falar sobre a questão das tentações na terceira idade. Né? Falamos de provações, as dificuldades que surgem para a pessoa na terceira idade por conta de algumas enfermidades, por conta de algumas fraquezas. Não tem mais aquela força que tinha quando era mais jovem, embora alguns idosos se sobressaem nessa questão. Essa semana vi o testemunho de um senhor de 93 anos de idade, capinando, dizendo que tem forças ainda para trabalhar. Nós sabemos que tem pessoas que, um tanto avançadas na idade, trabalharam e trabalham ainda muito, não é? O meu pai, que hoje está completando 3 anos que foi sepultado, aos 98 anos de idade, se vivo fosse, estaria agora completando 101 anos de idade, até os seus 80 e um bocado, trabalhou bastante. E ele começou a trabalhar desde criança, pois ainda criança perdeu seu pai e sua mãe e teve que se virar. Então é importante saber que existem idosos que têm uma saúde plena, mas grande parte deles tem dificuldade, tem algumas fraquezas na audição, na visão, não é? A força lhe falta até certo ponto, e isso às vezes o aflige, o entristece, o deprime, e precisamos cuidar muito bem dessa questão que diz respeito aos idosos. Uma aprovação muito grande, uma dificuldade muito grande que o idoso tem é justa pela falta da perda de muitas pessoas. Ele vai lembrar-se constantemente de algumas pessoas que lhe eram muito caras, como o esposo ou a esposa, os filhos. Alguns idosos tiveram perdas tremendas de irmãos e de irmãs, de amigos, de pessoas, irmãos em Cristo. E isso traz uma saudade, isso traz, às vezes, uma certa tristeza por conta dessa lembrança de pessoas tão queridas que partiram. E quem não sofre ao se lembrar de alguém que lhe foi tão caro? E a saudade, já me disse alguém, né, que não deve se matar, a saudade deve se alimentar. A saudade de pessoas boas, embora seja um sentimento assim que nos causa uma certa tristeza por sentir a falta da pessoa, mas é um sentimento positivo, pois sentimos a falta daquelas pessoas que para nós foram muito importantes. E não vermos mais essas pessoas no nosso círculo, né, na nossa companhia, isso de fato entristece. Eu me lembro muito bem que meu pai, ele sentia demais a falta de alguns dos seus amigos e alguns dos seus parentes. Tendo ele vivido quase 100 anos de idade, ele viu muitos partirem. E eu conversava constantemente com ele, e ele me falava, fulano já partiu, ciclano já partiu. Ele, como viveu bastante, sentia muito a ausência dessas pessoas que foram companhias para ele, foram seus amigos, vizinhos, parentes. Ele destacava a falta que essas pessoas lhe faziam. Então, nesse momento eu queria tratar sobre essa questão de tentações na terceira idade. Essas dificuldades que o idoso tem por conta da fraqueza, né, por conta de doenças, por conta da saudade que ele tem de pessoas,
por não conseguir mais fazer algumas coisas que fazia como jovens e por sentirem a necessidade de mais aconchego, de mais apoio, de mais conforto. Lembro que a família é a principal responsável para acudir, para ajudar. O apóstolo Paulo deixa claro, escrevendo a Timóteo na primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, sobre o cuidado que deve ter com as pessoas idosas. Ele destaca lá a viúva por conta do fato de que, naquela época, ficar viúva era muito pior do que nos dias atuais. Não havia pensão por viuvez, não havia aposentadoria, não havia nenhum tipo de benefício. Se a família desprezasse, era um horror. Então, ele mostra a responsabilidade da família, dizendo até que se nós não sabemos cuidar dos nossos, nós somos piores do que os incrédulos. Ele está se dirigindo a um líder de uma igreja, que certamente estaria orientando a igreja tem responsabilidade, e a responsabilidade primeira é da família. E esta faltando, a igreja tem que entrar para acudir o necessitado. Eu gostaria de dizer a todos do cuidado que o Senhor tem com os seus. Nós temos promessa da parte de Deus. Então você que está nessa idade, não se desanime absolutamente. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Ele disse assim: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lembremos do salmo tão conhecido, 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele conclui esse salmo precioso dizendo que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na presença do Senhor para todo o sempre. Lá em Isaías, o Senhor fala através daquele servo que ele estaria conosco quando nós passássemos pelas águas e quando passássemos pelo fogo. São figuras de linguagem para dizer de aflições, de tempestades na vida, de tribulações, de dificuldades. O Senhor não nos prometeu que nós estaríamos isentos de passar por essas coisas. Mas quando passássemos por essas coisas, e passaremos, muitos estão passando, grandes dificuldades, o Senhor promete que estaria conosco. Isso é maravilhoso, isso é precioso. Temos encorajamento da parte de Deus. Pode ser que as pessoas falhem conosco, mas o Senhor jamais falhará conosco. A Bíblia promete que Ele estará conosco todos os dias, e Tiago diz que devemos ter por motivo de grande alegria o fato de passarmos por muitas tribulações, pois depois de aprovados nós receberemos a coroa da vida. Pode nos faltar quem quer que seja, mas não vai nos faltar o Senhor. Agora eu gostaria de falar sobre tentações na terceira idade. As tentações são comuns a todos os homens. Algumas são próprias de algumas faixas etárias. Algumas são comuns a todas as faixas. E os idosos não estão isentos de tentações. E algumas são bem comuns a eles. É bem verdade que há exceções. Alguns vencem essas tentações, mas alguns sucumbem diante dessas tentações, cedem a essas tentações. Uma delas é justamente de ser uma pessoa muito irritada. Então, existem alguns idosos, algumas idosas que se iram com facilidade. Ficam assim um pouco encrenqueira. E é difícil conviver com uma pessoa assim. Às vezes, por qualquer coisa, está se irritando. Isso é uma tentação e é preciso cuidar disso. Pois a palavra do Senhor diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Tem que ter muito cuidado com essa questão para não ser assim, rabugenta, encrenqueira. Não é? Fica difícil conviver com alguém assim. Se você sente que há facilidade para você se irar, então peça a Deus graça para vencer essa tentação, para não cair nesse pecado. A ingratidão é outra coisa que pode ser uma grande tentação na vida da pessoa idosa. Eu já encontrei, e não é difícil de encontrar, pessoas descontentes
quando chega a essa fase da vida. Há já um motivo para agradecer a Deus o fato de ter chegado à terceira idade. Já tem vivido bastante. E a vida é um dom de Deus. Então você tem muito o que agradecer. Mas já vi em visita idosos, e isso na idade bastante avançada, por passar por dificuldades, algum tipo de sofrimento, desejar que já tivesse morrido. Dizer que não gostaria mais de continuar vivendo. Chegar a dizer, parece que Deus não quer me levar. Enquanto alguns não querem morrer, fazendo de tudo para morrer, há outros que gostariam de partir porque acham que já viveram muito. Olha lá, isso pode ser um descontentamento, uma ingratidão, e precisa pedir a Deus que perdoe em relação a isso. Paulo, o apóstolo, diz lá na carta a Filipenses: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se a situação para você, por conta das dificuldades, da idade avançada, estão se apresentando, não seja uma pessoa murmurenta, não seja uma pessoa ingrata, seja sempre grata a Deus. A Bíblia diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Às vezes também o idoso pode ser tentado a questões mundanas. Ele pode sim, o mundanismo principalmente no que diz respeito às coisas materiais. Existe às vezes alguns que são muito apegados às coisas materiais e não querem se desapegarem de forma nenhuma. Então, não é por ser idoso que você não que está isento de ser tentado a se apegar a coisas desta vida, coisas materiais. Eu lembro a você que a palavra do Senhor nos diz que aqueles que já foram alcançados pelo Senhor devem buscar as coisas que são lá do alto, onde Cristo Jesus está. Nós já morremos para este mundo, ressuscitamos com Cristo Jesus, temos nova vida em Cristo. Então, temos que nos desapegar das coisas deste mundo, as coisas materiais, e entenda bem, existe uma necessidade de desapegar, pensando que essas coisas irão nos fazer felizes, irão nos dar segurança, mas não devemos desprezar a vida. Não, de forma nenhuma. O apóstolo Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele chega a dizer que em nada tem a sua vida preciosa, mas ele não estava com isso desprezando a vida. Ele queria viver de tal forma que glorificasse a Deus. O Elias pensou em desapegar-se totalmente dessa vida quando chegou a pedir para si a morte. Ele foi repreendido. A Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, viva a vida sem se apegar a ela, pensando que alguma coisa dessa vida vai lhe trazer felicidade, mas viva esta vida aqui de modo a buscar agradar a Deus em todas as coisas. Também o idoso pode ser tentado a desprezar alguns meios que Deus estabelece para o nosso crescimento espiritual. Alguns não podem participar do culto, outros não têm mais condições de ler. Você tem condições de ouvir. Então hoje, através da tecnologia, da internet, do celular, que talvez você não tenha, mas os seus parentes têm, você pode ouvir a palavra de Deus e assim crescer. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Deus. Então, se você tem dificuldade com a leitura, por conta da idade avançada, a dificuldade de enxergar, não deixe de ficar vendo e ouvindo sermões que são importantes para a sua edificação. Os cultos da nossa igreja, a cada domingo, são transmitidos e você tem a oportunidade de ouvir para se fortalecer na fé. E também algo muito importante é a oração. É um ministério que você pode exercer. O fato de você estar com a idade avançada, talvez não possa vir à igreja, talvez não possa ler, mas você pode ouvir e pode orar. E isso é muito importante. Então, não despreze esses meios que são importantes para o seu
crescimento espiritual. Por que estou dizendo isso? Porque em épocas anteriores à pandemia, existiam pessoas que, apesar de terem saúde, estando na terceira idade e com saúde, mostrando grande dificuldade de participar dos cultos e colocando algumas desculpas, alguma coisa qualquer, já fazia deixar essa pessoa distante da congregação, distante da reunião da igreja. Eu já vi pessoas que, aparentemente com saúde, embora já com certa idade, sem participar dos cultos, e de repente, né, ficou sem a saúde, ficou sem condições de vir de fato, e de chegar a dizer, como eu gostaria de ter saúde para participar dos cultos da igreja. Quando tinha saúde plena, pouco frequentava ou quase nada. Então, cuidado com essa questão. Desprezar os meios que Deus deu para o nosso crescimento espiritual é uma tentação comum em todas as faixas etárias. E o idoso não está isento de forma alguma. A igreja, já disse, né, tem suas responsabilidades com os idosos, os familiares têm sua responsabilidade com os idosos. Lembro aos filhos o que a palavra do Senhor nos diz: honra teu pai e a tua mãe, não desprezes os teus pais, está lá em Provérbios. Não desprezar nem as palavras que eles nos dão, nem desprezar a eles. Temos que acolhê-los, temos que cuidar deles. Eles cuidaram da gente quando a gente veio a este mundo, e agora é nossa responsabilidade cuidar dessas pessoas tão especiais que Deus colocou em nossas vidas. E eu encerro lembrando um versículo precioso, Provérbios 20, 29, que diz que o ornato dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Isso quer dizer da sua maturidade, não quer falar do cabelo em si, mas da experiência. Então, é importante a experiência dos idosos. Nós temos muito que aprender com essas pessoas. E, queridos familiares, queridos irmãos em Cristo, lembremos das pessoas da terceira idade com muito carinho, com muito amor, cuidemos. Que Deus, por sua graça, ajude essas pessoas a enfrentarem as suas dificuldades, a vencerem as suas tentações. E que Deus nos abençoe.